Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos nos utilizando do nosso canal do YouTube para lermos uma porção da Palavra de Deus e juntos aprendermos através do Espírito Santo. Se você puder, deixe o seu like aí, o seu joinha, se inscreva em nosso canal para poder assim nos ajudar a propagar a Palavra de Deus. Eu quero pedir a gentileza, se estiver ao seu alcance, a sua Bíblia Sagrada, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Quem já não ouviu essa história na missa, no culto ou lendo sua Bíblia em casa? Vamos tentar refletir um pouco a respeito do que diz a Palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 9 do livro de Atos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse a voz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas,
e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Meus amados, lemos aqui 18 versículos da palavra de Deus, onde narra a história do irmão Paulo, como é mais conhecido, o apóstolo Paulo, mas que todos conhecem a história dele perseguindo o povo de Deus. Todos conhecem a história dele, como acabamos de ler, que pediu cartas para ir a Damasco justamente perseguir, prender, se possível, até matar os cristãos que lá existiam, seja homens ou mulheres. Mas nós vemos que o trabalhar de Deus é de uma forma em que muitas vezes nem eu nem você vai entender. Certa feita, inclusive há poucos dias atrás, uma pessoa disse para mim: eu não entendo como Edson quer pregar a palavra de Deus, se ele é esse cara tão grosseiro, se ele é esse cara explosivo. Meus amados, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez você não tenha escutado ou tentado escutar ou estudar quem foi Moisés no passado, 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do rebanho de seu sogro Jetro, e foi lá que Deus, através de uma sarça que estava ardente e não se consumia, falou com Moisés. Talvez você só conheça a história de Davi que derrubou o gigante, mas talvez não lembre de Davi quando ficou em casa e não foi para a batalha e o que aconteceu com Betseba. Talvez você já ouviu a história de Elias, homem de Deus que desafiou os profetas de Baal em nome do Senhor dos Exércitos, os venceu em nome do Senhor dos Exércitos, mas depois correu com medo de apenas uma única mulher, teve depressão e pediu a morte. Por que eu citei tudo isso? Porque as pessoas pensam que as pessoas que devem levar a palavra de Deus sejam pessoas de um passado totalmente limpo. Até por isso muitos criticam os evangélicos. Lá tem ex-traficante, ex-marginal, ex-assaltante, enfim. Mas é justamente os doentes que precisam de médico. Jesus quebrou todos os protocolos possíveis, nos deixando exemplo. Lembra da mulher adúltera? Estava na lei. Quem fosse flagrada no ato de adultério deveria ser apedrejada. E eles levaram ela até o mestre. Não foi porque eram bonzinhos, não. Eles foram para colocar, entre aspas, Jesus em saia justa. Se ele for contra a lei, nós vamos entregar ele. Se ele for a favor, que homem é esse? Prega o evangelho e mandou apedrejar. Mas quando Jesus levanta a vista e diz para aqueles homens, do mais velho ao mais novo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou uma só alma vivente dos acusadores daquela mulher. E quando Jesus pergunta para ela, cadê teus acusadores? Ela diz, mestre, não tem ninguém. Eu imagino que aquela mulher deve ter pensado, agora que só está eu e ele vai me dar uma
bela lição de moral. Muito pelo contrário, Jesus disse: eu também não te condeno. Agora, a prescrição médica foi: vai e não peques mais. Como não peca mais? Aquele pecado que você sabe que é errado, mas continua fazendo. Eu, conhecedor da palavra de Deus um pouquinho, desci ao fundo do poço, influenciado também pelas companhias com quem procurava andar, porque aquele velho ditado dos nossos avós, diz: com quem tu andas que te direi quem és, faz sentido. E aqui, no caso exclusivo do que lemos sobre Saulo, ele foi cercado por aquela luz e ele chega a cair do seu cavalo, da sua montaria, é conduzido cego até Damasco, e Deus trabalha de uma forma surpreendente e fala também com o seu servo Ananias e manda ir lá em Damasco falar com Saulo, e o próprio Ananias se assusta, porque Ananias sabia quem era Saulo. Ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia os cristãos, porque ele zelava da lei de Moisés. Meus amados, que coisa linda é quando a Bíblia diz no que lemos agora: e disse o Senhor no versículo 11 do capítulo 9 de Atos: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Veja como é a mudança que Deus faz. Primeiro ele ficou totalmente sem visão, não sabia nem para onde estava sendo levado, a não ser para a cidade. Depois a Bíblia também afirma que ele passou, no versículo 9, esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Homem valente, matador de cristãos, agora estava cego momentaneamente, já estava jejuando 3 dias e 3 noites e estava orando. É assim que Deus transforma. Deus não vê o homem como eu e você vê. Nós vemos as qualidades externas. Se nós formos também analisar os 12 que Jesus escolheu, todos eles praticamente o traíram. Não somente aquele que o vendeu por 30 moedas. Natanael, quando soube que Jesus era de Nazaré, ele sendo de lá, ele próprio disse: e por acaso Nazaré dá o que presta? Pedro, que esteve com ele, era um dos amigos mais íntimos. Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E assim a Bíblia está recheada de homens com defeitos, com problemas, mas Deus sempre quer e sempre vai querer dar uma oportunidade a você. Qual o defeito, qual o problema que lhe prende de servir a Deus? Talvez quando estamos no pecado, praticado voluntariamente, não lembramos, não achamos vergonhoso alguém nos encontrar, às vezes de forma desordenada, se utilizando de entorpecentes, fazendo direção perigosa,
Mas quando se diz servir a Deus, ele agora quer ser mais santo do que os outros. Aqueles que se diziam meus amigos e até hoje ainda dizem que são, e até mesmo alguns irmãos das igrejas, eu vou dar 3 meses para ele se afastar de novo. Eu vou dar 1 ano para ele voltar a tomar uma pesada. Este é o tipo de amigo que muitas vezes nós temos. Quando bebe da minha bebida, quando usa do meu entorpecente, quando anda comigo fazendo as coisas erradas, se diz amigo. Mas quando vê largar tudo e procurar servir a Deus, eu não estou dizendo a Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Católica, eu estou dizendo servir a Deus. Onde você se sentir bem e onde for baseada na palavra de Deus, genuína. Saulo teve que perder a visão momentaneamente, jejuar sem querer 3 dias, e quando Ananias chega, que entra na casa, ele diz: e lhe mostrarei, disse porém o Senhor, versículo 15, vai Ananias, porque este para mim é um vaso escolhido. Olha quem é que Deus escolhe. Tanta gente para escolher, ele escolheu o perseguidor, o matador. E ainda diz, ele é vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E o versículo 16, para encerrar, é o que me chama a atenção. A gente está cansado de ver pessoas dizer: venha para a minha igreja, lá dele, que eu não tenho igreja. A igreja somos cada um de nós. Venha para a minha igreja e pare de sofrer. Eu até hoje não encontrei na palavra de Deus algo que dê segurança a esta frase. Não que sofrimento seja sinônimo de santidade que vai para o céu. Não, senhor. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. E quando Jesus, Deus, fala com Ananias, diz: e diga a ele, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E teve homem para padecer mais do que Paulo? Chicoteado, preso, amarrado, cuspido. Mas muitas vezes queremos somente boa vida. E a Bíblia encerra esta palavra no capítulo 9 dizendo o seguinte: e Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aquele homem, o profeta, aquele homem de Deus, já entrou dizendo: irmão Saulo. Meus amados, que você possa meditar. Eu não sei qual o seu problema. Eu não quero dizer a você que sou modelo ou gráfico cristão para ninguém. Sou um homem cheio de falhas, conheço a palavra de Deus desde 1974, me afastei por diversas vezes, sei que a culpa totalmente minha, mas influência de amigos que também não querem nada com Deus. E se você lê a palavra de Deus quando diz: não vos dê a um jugo desigual, não se trata somente no casamento, mas se trata com quem você anda, com quem você tem pedido conselho,
Com quem você tem compartilhado os seus segredos? Porque muitas vezes são amigos de farra, que muitas vezes até chamei de amigo irmão, e no fim não passou e não passa de um Judas. Mas o Senhor dará a resposta a cada um. Meu amigo, o Facebook, o WhatsApp, a internet são ferramentas abençoadas. Aqui está um exemplo, eu estou falando para várias pessoas e fica registrado no YouTube em nosso canal. Mas também é ferramenta para você jovem, que muitas vezes em qualquer conversinha você se ilude, se engana com as aparências. Quando Davi foi para ser consagrado rei, o profeta imaginou que fosse aqueles filhos de Jessé os mais bonitos, os mais malhados, barriga de tanquinho, talvez bem altos, formosos. E quando ele pensa em ungir, a palavra de Deus diz: Samuel, eu não sou homem que olha a aparência. E quando acabaram-se os moços, aí o profeta pergunta: ainda tem mais alguém? E Jessé diz: tem um, é um baixinho lá nos matos, lá na roça, trabalhando. Ah, pois é esse que eu quero. Qual o defeito que você acha que tem que não pode servir a Deus? Quantas vezes você já até ouviu quer aceitar a Jesus? E parece uma pergunta besta. Quem é que não quer aceitar a Jesus? Mas aceitar a Jesus tem algo que eu estou lutando todos os dias. É a renúncia. É deixar de fazer aquilo que eu gosto para agradar a Ele. Quem disse que eu deixei de gostar de muitas coisas? Essa carne, ela quer. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á, disse Jesus. Jesus disse: se alguém quiser, ninguém é obrigado não. Se alguém quiser vir após mim, é após, ele na frente. Tem esse negócio de ninguém passar na frente não. É ele na frente, é seguir após mim. Tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar a mim mesmo é o que eu estou tentando. Porque eu preciso amar, eu preciso perdoar, mas eu preciso também ter intimidade com Deus. Melhor do que chegar ao destino, que é o descanso eterno e o céu, é saber que nessa caminhada Ele está comigo e com você. Os maiores milagres aconteceram lá no deserto. O povo não entendeu. Porque ao invés de 40 dias, passaram 40 anos no deserto. Mas Deus tinha um propósito. Foi no deserto onde aconteceram os maiores milagres. Foi no deserto onde a nuvem, coluna de fogo pela noite para aquecer 10, 12 graus negativos e iluminar o caminho. Mas também essa mesma nuvem, não de fogo, mas uma densa nuvem para fazer sombra para o povo caminhar e resistir 50 graus do deserto. Água jorrou da rocha. E se Deus fez tudo isso no passado, e se você diz que é cristão e crê na palavra dele, ele é o mesmo. Ele é o mesmo que transforma qualquer pecador.
porque não existe pecadinho nem pecadão. Tanto faz roubar uma caixa de fósforo como um avião. É roubo do mesmo jeito. E se você pensa que é na igreja que está todo mundo certinho, também está redondamente enganado. Tem pastor fazendo coisa errada, tem crente fazendo coisa errada, tem padre fazendo coisa errada, tem seguidores católicos fazendo coisa errada, mas isso não significa que são todos. Por isso, nunca generalize. Por isso que sempre que pude, disse, digo e vou sempre repetir enquanto vida tiver. Chamo todos de irmãos. Porque somos, na verdade, irmãos como criaturas. Agora, irmãos, por adoção de filhos de Deus, é somente aqueles que aceitam a sua santíssima palavra. E com Deus não tem meia conversa, ou é ou não é. Por isso, meu amigo, não importa o seu problema, seu passado pode ter sido o pior possível, mas o seu futuro, ele está intacto. Eu quero convidar você, visite uma igreja para ouvir a palavra de Deus. Procure andar com pessoas que lhe ajudem a crescer. Não falo só financeiramente, não. Aliás, isso é o que menos interessa, porque tudo vai ficar aí. Mas alguém que tenha palavras de conforto. Tem um jogador aqui no Brasil que era atleta de um dos maiores times. Foi preso. Hoje, em relação ao que ele era, não é 10%. Mas culpa também das companhias que ele tinha. Se ele tivesse amigos que dissessem: amigo, tua ex-mulher está te perturbando, vamos no fórum. É lá o lugar de resolver. Promotor, juiz, doutor, doutora. É meu filho mesmo? O que é que eu preciso dar? Um apartamento? Quanto é que eu preciso dar por mês? Tanto, tá aqui. Agora, doutor, ela me perturba quando eu estou na concentração, quando eu estou concentrado para um grande jogo. Tinha sido resolvido. Mas quando se tem pessoas que não têm Deus na vida, mata. Aperta o dedo e vamos acabar com ela, que está tudo resolvido que você tem. Eu quero dizer a você que até pode resolver aqui na terra. Dinheiro pode até resolver muitas e muitas coisas. Mas não adianta se esconder de Deus, como fez Jonas. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Deu amnésia no profeta. Esqueceu que Deus é onisciente. Não adianta, como disse também uma canção de um saudoso cantor que dizia: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não é porque hoje eu frequento uma igreja, não é porque hoje alguém frequenta uma igreja que está com seu passaporte carimbado para ir para o céu. De forma alguma, porque esta mesma palavra diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Porque quando alguém se consagra a Deus e ora e alguém é curado, o mérito não é de quem orou, não. O mérito é do nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Não adianta roubar, fazer as coisas erradas e tentar se esconder atrás de um terno, uma gravata e uma Bíblia debaixo do braço. Porque aqui na terra você pode até esconder, mas do Deus Todo-Poderoso jamais. E prepare-se, todo joelho se dobrará e toda língua confessará os seus atos. Que Deus te abençoe.
procure se aproximar de Deus. Procure uma igreja e que você e sua família tenham saúde e muita paz. Eu, como sempre digo, sou apenas um cidadão e mais nada. Não sou pregador, não sou pastor, não sou presbítero, não sou nada. Sou simplesmente um homem cheio de defeitos, cheio de falhas, mas que procuro a palavra de Deus e procuro me consertar a cada dia. Mas também o Deus que é amor é justiça. Quando quiseram fazer da casa do pai dele casa de comércio, e quem desceu o cacete foi ele mesmo. Então é assim, tem pessoas que se não nos cumprimentar, nos faz muito bem. Se não nos der nem um bom dia, não nos faz falta. Não odiamos, não desejamos mal, mas distância, porque a Bíblia diz: afastai-vos. Lá em Tessalonicenses está escrito: afastai-vos daqueles que andam desordenadamente. E quem te deseja o mal, tem mais desordenado do que este? Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade. Mais uma vez eu peço, se puder, se inscreva em nosso canal. Temos poucos seguidores, estamos iniciando, mas vez em quando e quando em vez estamos trazendo uma palavra da parte de Deus. E, como sempre digo, até brincando, se no passado ele usou uma jumenta para falar, por que não usa este jumento também para trazer alguma coisa? Se é assim que alguém me trata, para mim não faz diferença o que você pensa. A única coisa que meus inimigos têm para mostrar são os meus defeitos do passado. Porém, Jesus, ele diz que esquece e não lança em rosto. Basta se arrepender e segui-lo a cada dia. Pela misericórdia dele, estamos aqui. Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade e a paz do Senhor Jesus para todos vocês.